Oba. Bom, primeira coisa, boa noite. Eu quero pedir desculpas para todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou marinheira de primeira viagem, eu nunca fiz live. O Marcos já sabe tudo de live, a Arlete também, mas eu sou marinheira, eu sou estagiária ainda. Mas é assim que a gente aprende, viu, Cláudia? Desbravando Sim. novos mares, né? Essas primeiras viagens vão nos edificando pela vida. É isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, primeiramente, obrigada a todos que estão aqui, aos amigos, aos conhecidos, aos que eu não conheço, mas se interessaram pela live. Marcos, muito obrigada por ter atendido o meu convite. Alete, muito obrigada. E eu queria só fazer uma pequena introdução antes do nosso bate-papo, até para quem não me conhece, entender o porquê de uma escritora estar fazendo esse bate-papo com o Marcos Petri e a Arlete Petri. Eu sempre busco, eu tenho 8 livros já publicados, e eu sempre busco um tema que seja importante para a formação desse indivíduo, da criança, né? E no meu último livro, que faz parte de uma série, Passo de Tartaruga, no último livro eu queria falar sobre autismo. E, enfim, para construir o personagem a gente sempre tem que fazer pesquisa. E quando eu entrei na internet, eu descobri o blog do Marcos Petri, que é Diário de um Autista. E foi lá que eu aprendi uma série de coisas sobre o autismo. Claro que não é tudo que está nesse personagem, mas eu me inspirei muito no Marcos para poder construir esse personagem. E foi uma alegria muito grande quando eu entrei em contato com o Marcos e a Arlete e convidei eles, o Marcos, para apadrinhar esse personagem, e ele aceitou prontamente. E a partir daí a gente começou a construir com a ilustradora Marina Monteiro, tentando deixar a cara desse boto, que é o Boto Marquinhos, que está muito lindo. E vou até mostrar que ele está aqui, ó. O Boto Marquinhos, a gente colocou o óculos do Marcos, deixou ele loirinho. E, enfim, a história está super fofa. E foi por isso que eu entrei em contato com o Marcos, conheci a Arlete. E o que eu queria só complementar antes da gente começar o nosso bate-papo é da importância de pais e educadores lerem para as crianças. O livro ele pode ser um veículo fantástico para levar informação. Porque se você chegar numa criança e fala, olha, você está numa escola nova, tem um amiguinho seu que é autista, e você deve tratá-lo com respeito, a criança muitas vezes vai olhar para você e falar, ah, tá, e não vai entender nada. Mas se você coloca essa situação numa história infantil, cheia de fantasias, essa história se passa no fundo do mar, mas a criança, esse é o universo que a criança entende. Então, quando você coloca essa informação dentro de um universo que ela entende, que ela navega, ela vai entender, ela vai vivenciar através desses personagens, e isso vai ficar para ela vai levar para a vida. Então, é isso. Eu, mais uma vez, quero agradecer vocês dois, agradecer todo mundo que está aqui. E eu queria pedir para você, Marcos, se você não se importar, de começar com a Arlete, porque aí a gente segue uma ordem cronológica, que eu acho que é mais fácil para as pessoas entender, de como foi tudo isso. E eu acho que a Arlete ela tem um papel fundamental, porque ela fala com as mães, principalmente. E eu acho que é importante para os pais verem através de outras mães e outros pais como foi esse caminho. Então, eu queria, primeiramente, perguntar para você, Alete, pedir para você contar um pouco para a gente como foi, a partir do diagnóstico, como foi a infância, as dificuldades, as superações, e como que vocês trabalharam a questão do autismo com o Marcos. Então tá, Cláudia, é um prazer enorme, né? Hoje, feriado,
mas é um dia muito importante para levar o conhecimento, né, para fazer as trocas e pegar um ganchinho teu ali sobre o livro, né? A importância que tem o livro na vida da criança. Então, aqui atrás a gente não consegue te mostrar, mas tem uma estante cheia de livros, onde ajudou o Marcos, e muito, a entender metáforas, a entender o processo de aceitar, de se aceitar como diferente. Então, é realmente a família que lê para a criança, ela está abrindo um campo muito grande, né? E parabéns pela tua trajetória, teus livros, tomara que passe para muitas e muitas famílias, crianças, porque é um livro lindo. Eu sou suspeita em falar, né? Porque o botinho aqui é lindo mesmo, né? Mas agora, reportando um pouquinho na tua pergunta ali, falando, Marcos, eu teria que voltar um pouco mais do diagnóstico de autismo, né? Então, assim, a maioria das pessoas que nos conhece já conhece essa história também. Mas Marcos teve... antes de ser diagnosticado o autismo, ele vinha de uma lesão cerebral. Então, tinham 3 pontos lesados no cérebro de Marcos e que a gente não ganhou esperança alguma do médico, o neurologista. Então, nós começamos desde lá. Primeiro, passamos por todos os processos. Primeiro, o problema cardíaco, que tinha risco de vida. Então, trabalhamos primeiro o coração. Quando ele foi feito, sanado o probleminha do coração, que nós vamos começar a trabalhar o neurológico dele. E foi um método que a gente aprendeu na Escola Charlotte, em Brusque, né? O método Glenn Doman, onde ele reorganiza o cérebro. Era o que nós tínhamos que fazer pelo Marcos. E aqui mesmo, dentro da nossa casa, a gente montou o circuito neurológico e trabalhamos com tudo que nós temos dentro da nossa casa. E às vezes, assim, o que mais me surpreende, Cláudia, é que a gente não conhecia isso. A gente fez pelo Bruno, que é nosso outro filho, típico, né? A gente dava essas oportunidades, mas não sabia que era tão importante quanto a mais que nós podíamos ter feito pelo Bruno já. Porque a gente não imagina, por exemplo, a importância que tem de trabalhar com a criança o cheiro, né? O olfato, o paladar, a audição. E tudo isso, essas atividades, a gente pode desenvolver dentro de casa, no dia a dia. Isso que mais me encanta. E até assim, eu falar que agora na pandemia, a gente ficou com a nossa neta 10 meses aqui na nossa casa. E a gente mais ou menos trabalhou nessa linha com ela, falando que vamos tomar banho, que a água está quente, que a água está fria, que está numa bacia preta, porque a gente não comprou a banheira, a gente tinha uma bacia grande e adaptamos. E a gente vai colocar uma roupa quente, porque hoje está frio, e a roupa é branca, a calça é branca, a blusa é tal. E lá no banho, cheiro de sabonete, cheiro de shampoo. E pegamos esse costume de falar. E agora ela está quase com 2 anos. Mas ela fala tudo, frases completas. Ela conhece muitas cores já e é super esperta. Então, assim, vale a pena. Não interessa se a criança é típica ou atípica, usar o meio ambiente para estimular. Né? Agora, na pandemia, todo mundo desesperado, os pais em casa. Porque não tem, talvez, esse conhecimento ainda do que tudo dá para trabalhar com a criança dentro de casa. E aonde que a gente aprendeu isso? Lendo, buscando, né? Indo a Brusque, na Escola Charlotte, para aprender e daí colocar em prática. O Marcos tem um ditado assim bem popular: tire a bunda da cadeira. Ele coloca. E é isso que os pais hoje em dia têm que fazer. É tirar a bunda da cadeira e ir no chão e brincar com essas crianças e não pegar e dar um celular, que é muito prático, muito fácil, né? Com 1 ano e meio. Meu filho é muito inteligente, ele já faz isso com o dedinho, ó. Nossa, e mal sabe os pais que isso não é uma inteligência, né? Isso ele só está copiando. É uma repetição. Exato. Então, assim, eu me preocupo muito com as crianças que os pais são acomodados. Esquece um pouco esse celular, esquece um pouco essa televisão e vai para o chão e vão brincar com essas crianças, vão rolar, vão gatinhar, vão jogar bola, né? Vão recortar, vão amassar papel, sei lá.
tem tantas e tantas atividades para se fazer, vão na rua, né? Vamos dar gargalhada, rir do nada. E eu tenho que dizer para vocês que quem nos ensinou foi essa criatura aqui, ó, que vale a pena. Tá? Vale a pena tirar a bunda da cadeira, como diz o Marcos, porque agora Marcos tem 28 anos. Foi um processo lento, com certeza, mas que a gente não desistiu também, Cláudia. Né? Todos os dias é um aprendizado. Cada dia vinha uma história diferente, um sentido diferente, que tu tinha que sentar e ver, nossa, mas e agora? Né? O que eu faço? Como eu faço? Resolvo? E daí tu vai buscar nos livros. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu ouvi uma história sobre quando Marcos queria aprender violão e um treinamento que você fez com os dedinhos e as pedrinhas. Eu achei aquilo tão interessante. Você pode contar para gente? Então, de repente, lá pela Santa, a gente descobriu, né, que Marcos tinha um hiperfoco, que a gente diz. Ele gostava de tudo que tinha som. E descobriu, então, a música. E o irmão dele tocava a música para ele cantar, porque decorava N e N músicas. Só que teve um tempo que o irmão não quis mais tocar para ele. Porque daí ele se apresentava. Era o momento que ele saía de casa, Cláudia. Porque autistas não gostam de sair de casa. Eles preferem o mundinho deles. Mas a gente não pode deixar isso, né, acontecer. Nós temos que botar ele para o mundo, que é o mundo que convida eles, né? E sair. Então a gente tirava ele. E a gente descobriu que que a gente levasse ele num lugar onde tinha música, era mais tranquilo. E se ele fosse para cantar, era melhor ainda. E lá pelas tantas, o Mano, então, pediu para não queria mais acompanhar ele para tocar violão, que ele já tinha feito a parte dele. Aí fomos conversar com o Marcos. Olha, Marcos, agora vamos ter que diminuir, né, a tua participação. A não ser que um parente, um amigo toque para ti. Aí ele olhou para a gente, para nossa surpresa, ele tentou sair. Por que eu não toco violão? Aí caiu a terra para nós mais uma vez, né? Como que um cara que tem os dedos duros, porque ele não tinha agilidade nenhuma, vai tocar violão? Mas também nós não podíamos falar para ele que não. Porque nós fizemos tanta tal da... como é que é, Marcos? Sonoterapia. Sonoterapia, que a gente colocava no ouvido dele toda noite: Marcos é inteligente, é forte, valente, consegue caminhar, que consegue falar, consegue tudo. A gente falava para ele no ouvido. Já faz xixi, cocô no bacio, já, né? Tudo isso a gente falava com sonoterapia. E agora, como falar para o cérebro dele: Marcos é inteligente, é forte e valente, mas não toca violão. Não vai conseguir, jamais, né? Não podíamos fazer. Então a gente deixou ele ir para a escola de música. E assim, ele vai descobrir que vai ser impossível ele aprender a tocar violão. Mas não. Ele provou que se tem vontade, se aprende tudo. E aí corre pai e mãe de novo, tentar ver que atividades desenvolver para ajudar ele a ter a coordenação motora e a destreza, né? Então a gente ia para o chão e catávamos grão. Com todos os dedos, né? Grãozinho e enchíamos uma PET por dia. E uma PET por dia era a missão do Marcos, e ele topava, ele fazia porque ele queria tocar violão. Isso mesmo. Rasgar papel. Eu já contei essa história para várias pessoas, porque me impressionou muito. Porque é você fazer do limão uma limonada. Você não está indo numa clínica chiquérrima, caríssima. Não, você está fazendo com os elementos que você tem à tua disposição ali, no quintal, na calçada, dentro de casa, na sala. E isso é muito bacana. Quer dizer, você transformar com o que você tem. Nem sempre. O dinheiro não compra tudo. Concorda? Sim. Nossa. De repente, o pai ou a mãe manda para uma clínica, nem vai junto, vai com a babá. E o que você fez foi amor, na essência, a essência mesmo, de cuidar, de fazer, eu vou ajudar, fantástico. Porque assim, a Bernadette mesmo, quando a primeira vez que a gente foi na escola, ela falou pra gente: vocês podem pagar especialistas. Primeiro que na nossa cidade não tinha, né? Agora já começou a surgir. Porque é uma cidade muito pequena, 6.000 habitantes. Então, assim, ou a gente levava a todo momento para Brusque, que era longe, ou a gente aprendia e fazia em casa. E a gente aprendeu e fez em casa. E agora é interessante também, Cláudia, até falar, que agora na pandemia,
a procura dos pais era tanta conosco, comigo, para Marcos, que uma hora a gente acaba cansando até, né? Aonde o Marcos deu o clique, olha, vou fazer um curso. Vou fazer um curso onde eu posso estar ganhando um troquinho também, que autista também tem boleto, como ele mesmo diz. Então, ele sentou ali e montou um curso que vale a pena divulgar também, Cláudia. Que é um curso, assim, próprio para a família. Como aproveitar o espaço que tu tens para estimular o teu filho. Não quero tirar aqui os méritos dos especialistas, de forma alguma. Só que lá, quando tu vai no especialista, são 40 minutos que tu tem. E o restante tu tá em casa. Então, olha a disparidade que tem. Ou tu fazes em casa uma quantidade de tempo, ou tu vai demorar muito, né? Tem um ingrediente a mais, que é o amor, né? Você tá fazendo isso dentro de casa, com teu filho, com teu neto, com teu irmão, é uma situação diferente. Sim, Concorda? com certeza, porque daí ali... Olha, Arlete, eu vou te falar, eu me emocionei algumas vezes ouvindo você. Eu acho que você é um exemplo de verdade, de força, de amor. Todas as mães amam os filhos, claro. Esse amor é incondicional. Mas nem todas têm essa garra, essa força, enxergam o que você enxergou. Então, você é um alento, eu acho. Uma mãe que receba, que esteja entrando em contato com o autismo agora, através de um diagnóstico, eu acho que ouvir você falar é um alento, de verdade. Você é um exemplo maravilhoso. E o Marcos também, porque ele teve esse apoio de vocês, mas ele também é uma pessoa especial, com uma garra tremenda. E agora, eu queria, Marcos, eu não sei se você quer completar mais alguma coisa, Eu Arlete. acredito que a melhor escola está aqui ainda. Porque eu sempre digo assim, tu podes ler, Cláudia, 10 livros. Parabéns, excelente. Mas tu ouvir a pessoa que viveu e vive é diferente. Claro. Não, sem dúvida. Mas você também é essa pessoa. Por isso que eu pensei, eu tenho que chamar Arlete também, porque você é um exemplo, é uma pessoa que é um alento. Para mim, a palavra é essa. Ouvir você, eu me emocionei várias vezes assistindo seus vídeos. Sou sua fã de carteirinha. Imagina. Eu não posso deixar de colocar aqui, Cláudia, uma extensão essa gratidão, essa coragem, esse trabalho para o meu esposo, né? Eu acho que nós conseguimos porque a gente era unido. Porque a mãe cansa também. A mãe tem vontade de jogar fora, às vezes. Mas não é fácil. Mas é na adversidade também que a gente... Aí é o momento de chamar o pai, né? Chamar o irmão mais velho, dá uma ajuda aqui, que eu estou no meu limite. Então, eu estendo o agradecimento e tudo ao meu marido, à nossa família, né? Porque a gente se uniu. Talvez eu seja a pessoa que tenha força, energia. Mas para mim ter isso, eu tinha que ter alguém do meu lado me apoiando, né? Olhando o outro filho que a gente tinha, cuidando da casa, cuidando da alimentação. Então, tipo assim, ele me liberava para abraçar o Marcos e sair. E isso é importante, né? Não, é importante a família estar unida para tudo. E tem muitos casais que, nesse momento, acabam se afastando, né? Que pena, é verdade. Graças a Deus, o Marcos teve pai, teve mãe, teve irmão. E teve ele próprio, que é uma força, né, Marcos? Você quer contar um pouco, Marcos, para a gente como é que foi a tua adolescência? Porque eu acho que é a partir daí que você começa a tomar posse, não é? Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas criança, você é muito amparado, por mais... né? Agora, na adolescência, você tem que... Como é que foi? É exatamente dessa forma que tu estás relatando. A criança é amparada porque tem aquela expectativa. É fofinho, é um pouco díspar da sociedade do que ela exige, mas a criança tem uma sobrevida, porque a criança é fofinha e todo mundo acolhe, quer apertar e tudo mais. Mas quando fica adolescente, como é que faz?
Quando tu ficas adolescente, assim, começam as exclusões. Porque pela primeira vez eu comecei a sentir assim que eu era o último a ser escolhido para um grupo, que as pessoas ao falarem comigo estavam todas apressadas, querendo me dizer tudo que eu tinha que aprender em uma palavra só, e ai de mim se eu não captasse aquilo. Então as pessoas ficavam muito assim, distantes, e eu queria me aproximar. Eu queria me aproximar. Às vezes tentava, Cláudia, e não conseguia, porque tinham metáforas a serem consideradas. As pessoas diziam, olha lá, aquela gata lá, ó. Ó, eu digo, gato? Onde gato? Hoje a gente ri disso com toda sinceridade, mas antes eu não conseguia entender que às vezes a gata faz miau, às vezes ela diz, você vem sempre aqui, dependendo do contexto, né? E aí as pessoas ficavam muito alvoroçadas com isso, mas, de novo, a gente citando livros, né? O livro foi a minha âncora, porque eu pego esse livro e começo a fazer muitas associações. Então, tá, é isso que eles querem dizer com a palavra gata. É isso que eles querem dizer com a palavra forte como um touro. Não é que a pessoa vai pegar uns chifres, e vai, o autista tem esse pensamento muito concreto, mas com o Levar ao pé da letra, né? isso, eu comecei a ver, Cláudia, que era diferente de vez em quando. Aí que mudou a minha vida. Eu comecei a ler, ler e ler e dar respostas que eu deveria ter dado antes e recuperar tudo aquilo que eu fui excluído antes. Mas eu só pude ter essa força quando eu olhei para trás e tu disseste sabiamente, quando eu fui assumir o posto de capitão do navio, eu olhei para trás tudo que já tinha sido feito por mim. Aí eu me abracei nessas oportunidades e me joguei. Se eu não tivesse aqui o apoio somente dos livros, eu não teria como pôr do livro para a realidade. E se eu não tivesse o livro, eu teria sofrido muito mais. Mas, assim, foi muito legal. E aí eu comecei a virar aquilo que era especulação em talento, sabe? Por exemplo, eu tinha uma fala muito, às vezes até prolixa para os meus amigos, porque eu não conseguia dizer, aí, velho, e aí, bicho. Me chamava, e aí, velho, eu não tenho 60 anos. E aí o amiguinho corria, né? E aí, bicho, eu dizia aquela canção, eu não sou cachorro, não. E eles ficavam muito assim, zombados, né? Porque o cara não entende gíria. Mas aí comecei a virar a mesa, comecei a me aproximar da literatura, da escrita, da poesia, e as pessoas começaram a ver em mim uma força, porque daí começaram a alocar o meu talento pouco usual para narração, para propagandas na cidade. Tinha um coral, por exemplo, Cláudia, que precisava de propaganda. Então eu ia lá fazer essas propagandas, entendeu? As pessoas gostavam disso e aí começaram a pensar, por que que eu fiz tanto preconceito com ele? Se ele tinha esse talento, vem dizer assim, escondido, por causa da musicalidade da palavra, por que que eu não ofertei essa porta para ele antes? E aí, quando descobrem isso, começam a fazer muitos chamamentos da minha pessoa, né? E aí minha vida muda. A adolescência deu esses desafios e essa diligência foi gerada. E aí eu pude ir para a fase adulta muito mais confiante. Porque é importante que um autista vá para a fase adulta confiante. E Marcos, o que que você, assim, de dificuldades e aprendizados, na verdade, você colocou aqui um pouco desse distanciamento, do preconceito. Você teve outras dificuldades? Eu tive dificuldades assim de, por exemplo, relacionamento afetivo. Muitas pessoas achavam que eu não tinha relacionamento afetivo ou que era difícil para mim. Quando chegou a hora de descobrir, por exemplo, a sexualidade ali na puberdade, todo mundo ia descobrir, mas aí diziam assim, mas o Marcos, como é que ele vai descobrir se ele não consegue, não tem essa pulsão? E aí eu comecei a ficar triste, mas a leitura de novo ela me salvou. E o pai e a mãe me apoiando sempre.
Aí eu percebi que o ritmo era diferente, mas eu consegui de novo virando a mesa. Esse foi um desafio bem crasso, assim, mas eu aprendi muito e cresci muito. Eu acho que tem muitas, assim, é ignorância mesmo. Eu sabia muito pouco sobre autismo, até conhecer você e o blog do o Diário de um Autista. Mas eu acho que tem muitas ideias pré-concebidas sobre autismo e, na verdade, o autismo ele é muito abrangente, ele pode ter muitas faces, né? Com Desde um certeza. autismo mais leve, como um mais severo. E entre essas fases, Cláudia, o importante é ressaltar que a pessoa pode caminhar, pode se desenvolver, pode aprender muito mais com o mundo e devolver para o mundo isso que ela ganha. A Porque netinha tá aí. É verdade. Está tudo bem. E o autismo é uma condição crônica, mas a pessoa vai desenvolvendo-se ao longo dele. Por isso que se fala de espectro autista e não somente de autismo. Muito bom, muito bom. Eu queria te perguntar uma coisa agora sobre o personagem. Vamos lá. Como é que é para você ter um personagem, um boto, que eu acho que assusta um pouco. Peraí, um boto? Como assim, um boto? É meio estranho num primeiro momento, né, Marcos? É um pouco estranho, para mim foi um pouco estranho, sabe por quê? Porque quando eu, lá na sexta série, a sétima série, por aí, a minha turma fez um trabalho de passar os mitos brasileiros para o inglês. E aí, o que aconteceu? O nosso mito foi o boto cor-de-rosa. Então, a gente fez lá o boto cor-de-rosa, que ele era um homem, ele encantava as mulheres, depois ele ia para o mar de novo. Quando eu recebo essa notícia que eu ia ser boto, eu ia ser parecido com aquilo, então. Daí tem uma mulher ali, aí o boto encanta ela, aí o boto vai para o mar, deixa ela sozinha, deixa ela ver navios. Aí eu entendi que não era nada disso, que esse boto era do bem, e que esse boto era para informar e não para fazer esse tipo de ação. E é uma criança, é um boto adolescente, boto, né? É bem bacana, assim. Aí eu fiquei muito feliz, muito mesmo, assim, porque eu gosto de mar, sabe? É uma coisa, eu gosto de nadar, de andar de lancha, de barco e, assim, escuna, sabe? Eu gosto muito. E aí, quando eu percebo que eu posso ter esse contato com o mar, e aqui não tem mar em Vidal Ramos, só rio, eu fiquei muito feliz, muito empolgado também. E quando eu vi como o boto ficou bonitinho, ficou parecido lindo. comigo, eu fiquei assim, a criançada vai adorar, sabe? Vai adorar. Eu pensei no boto, porque eu acho que boto é um animal que ele é muito doce, né? Você vai falar em peixes, o boto, ele tem proximidade com o ser humano, ele é inteligentíssimo, ele se comunica e ele é fofo. É isso que eu queria que passasse mesmo essa ideia, por isso que eu achei que o boto... E a história se passa no fundo do mar. Teria que ser um peixe. Mas eu acho que o boto foi uma boa escolha e eu acho que você está bem representado lá. E ainda mais o boto azul, né, da cor do autismo, eu achei que combinou muito, assim, um boto... Não, a capa, olha só, olha a capa toda azul. Dá para ver? Dá para ver. Não, tá gostosa a história, tá bonita. Eu acho que ensina. Eu acho que a criança que ouvir essa história vai entender sobre bullying, porque tem bullying aqui, tem os peixinhos rindo do boto, Marquinhos, porque ele é diferente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Ó, vamos ver se dá para ver. Ó, os peixinhos estão rindo. Tem um que não tem dente, o outro caiu outro dente, e o Marquinhos está brincando com a bolinha dele. E não está dando bola, não está nem preocupado com isso. Mas eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem, você e Arlete, para pais, para educadores e até para autistas. Eu acho que vocês têm uma bagagem muito bonita.
e que vale a pena compartilhar, que é o que vocês já fazem, né? Então, eu gostaria muito que vocês deixassem, eu não sei se alguém vai querer fazer pergunta, alguma pergunta para vocês, ou mesmo para mim, mas de qualquer forma eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para pais, educadores, para autistas. Olha, a gente vai deixar uma mensagem, mas assim, antes, Cláudia, tu falaste de pergunta, que tem bastante perguntas sobre como é que vão poder ser adquiridos esses livros, porque os pais, eu tenho muitos pais no meu Instagram, eles acham que usariam do Boto para contar essa história para os seus filhos, para a sua vizinhança, entende? E todos já estão querendo o livro, eu acho que é importante tu falares de como está esse projeto, como um pai, como uma mãe vai poder adquirir para ter a história com seu filho, sabe? E, assim, vamos lá, mensagem, a minha mãe quer falar primeiro, ela estava sinalizando para falar. Os dois gostam de conversar, esse é o perigo. Mas assim, ó, falar, né? Vamos levar para a escola e para a família, então. Observem muito o seu filho. Porque através da observação, tu consegues chegar no problema ou antecipar, muitas vezes, o problema. E é tudo em observação. Você percebe que o seu filho não gosta de sair de casa. Então, não dá para se acomodar e deixar ele dentro de casa. Porque a gente usa bem abertamente para o Marcos. O pai e a mãe não são eternos. Nós temos que te preparar para o mundo. Né? E é verdade, nós temos que preparar para ele conseguir se virar sozinho um dia. Tem o irmão, tem a cunhada, tudo bem. Mas eles têm a vida deles. Então, o Marcos, o principal ele tem que fazer. Então, não tenham pena dos seus filhos, tá? Exijam deles dentro do limite que ele pode responder, mas devagar. Mas vão insistindo. Professores, acreditem, se eles não aprendem de uma forma, muda um pouquinho a estratégia, né? Ficou muito gravado na minha cabeça o seguinte, eu sempre explicava para Marcos assim, Marcos, quando tu termina de tomar banho, estende a tua toalha, porque dela vai secar. A mãe não tem tempo todo dia de correr, botar no varal, porque a vida da mãe é muito... Mas aqui no próprio banheiro ela vai secar. Uma vez, duas, três, eu ia lá toda vez. Marcos, olha aqui a mãe. Terminei de tomar banho, abro a toalha e estendo em cima. Aí quando chegou nas 100 vezes lá, né, eu estava já... Eu cheguei pelo amor de Deus, filho, eu já te falei 150 vezes. E ele, com a maior calma, ele olha para mim e diz assim, mãe, não desiste de mim. Talvez falte só mais uma vez. Cara, daí me dá um banho, né? Realmente, e é assim, tá? Tu fala 1, 2, 3, 20, 150, só que a gente não pode desistir. Então, eu acho que essa é a minha maior mensagem. Papai, mamãe, professores, não desistam. Devagarinho. Lá depois ele vai dar resposta. Marcos não falava até 4 anos e meio. Nada, não balbuciava. E nem por isso a gente deixou de dar informação verbal para ele. A gente lia, a gente botava música para ele ouvir. Então, estimulava o tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa casa era conhecida como uma casa de loucos. A gente falava tudo, Marcos, vamos na cozinha com a mãe agora, a mãe vai fazer o almoço. Hoje vai ser feijão. Sente o cheiro de feijão. O feijão é preto. O feijão tem ferro. É importante a gente comer o feijão por isso, por aquilo. Olha só, num gesto tão pequenininho, quantas informações que a gente passa para eles. E assim é na escola. O aluno não sabe em que sala ir muitas vezes. O que custa o professor chegar, bater nas costas e... Ei, Marcos, aonde que tu precisas ir? Vem cá, eu te levo. Eu te ajudo. Né? Dá uma informação a mais que não custa para ninguém. Então, é isso que eu acho assim... Generosidade, né? Por isso que eu digo assim, hoje é o Dia Mundial do Autismo. Que bom.
que tenha esse dia, que tenha um mês, para ter esse conhecimento. Porque é através do conhecimento que nós vamos fazer a inclusão. Só a partir do momento que eu conheço, eu consigo incluir. Né? O livro traz isso. No final do livro, os peixes organizam um evento onde eles fazem cartazes dizendo as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Porque é isso mesmo, é conhecer, entender, para respeitar, para ajudar, né? Isso. Exatamente. E as pessoas vão aprender que, além de respeitar e entender, elas vão crescer junto com os autistas. Porque o autista vai lançar uma nova maneira de pensar e o neurotípico também lança. Então, a somatória é positiva, é mais produtiva, é mais fácil de levar, assim, quando cada um faz um pouquinho, Cláudia, sabe? Quando cada um faz o seu melhor. E quanto à minha mensagem para os autistas, principalmente no dia de hoje, é que nós temos que ser iluminados pelo talento. Cada um de nós tem um talento, pelo menos. Eu diria que tem pelo menos 7, mas para aqueles que estão mais pessimistas, enxerguem que pelo menos há um talento. Uma coisa tu fazes bem. E a internet está aí para mostrar tudo isso. Então, muitas vezes, as pessoas ficam pensando, quando a minha oportunidade chegará? A tua oportunidade chegará quando tu mostrares um pouco do teu talento, um pouco da tua força e energia para quem está perto de ti. E se não for para quem está perto, a internet vai espalhar essa tua ideia, essa tua vontade de viver para tocar diferentes corações. Essa é a minha mensagem do dia 2 de abril e que vá para meses subsequentes também. Bom, eu só posso agradecer tua generosidade comigo, de aceitar, né, o meu convite, não só para ser o Boto Marquinhos, mas para estar nesse bate-papo aqui hoje. Eu tenho certeza que seu dia foi super atribulado, porque você é uma pessoa super requisitada. Então, agradeço, Marcos, agradeço, Arlete. Sim. Os livros, quem tiver interesse, tem 2 formas. Pode ser aqui no Instagram, pelo direct, ou pelo site da School Books. Já foi aberta a pré-venda e está muito bonito. Olha, eu sou suspeita, mas está muito bonito. Ele tem 76 páginas. E não é só uma historinha. Ele passa uma mensagem muito importante. Vale a pena. Eu acho que é uma história que vale a pena ser contada para uma criança. E é isso. Eu queria agradecer, queria desejar que... Oi? Marcos, tem uma homenagem ainda para fazer, se tem um tempinho ainda? Tem. Tá, então Marcos quer? Sim, quero. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. É o hino. É o hino. É o hino. Vamos lá. Que a gente vai poder hoje refletir mais do que nunca. Porque hoje é a data de cantar isso com todo o coração e com toda a mente também aberta. Aproveitando o espírito do Passo de Tartaruga, aproveitando o espírito que os alunos peixe divulgam nessa história. Vocês vão ver que legal que é essa história, muito cativante. Inclusive, eu vou querer o meu livro para ler, divulgar. Quando eu vou lá atrás na pré-venda, eu vou ver como que eu adquiro para a gente divulgar esse material. O seu já está a caminho, Marcos. Era para ter chegado antes. Mas, infelizmente, essa coisa da pandemia era uma surpresa. Mas, infelizmente, eu acho que por conta da pandemia não chegou. Mas vai chegar. Sim. Eu disse que eu sou de confiança, né? Não falei nada. Eu vi. Mas vamos lá, você vai cantar o hino. Tá bom. O hino do autista. Pai, mãe, me dê a sua mão.
Chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul e é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha aqui, me dê a sua mão. De coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, que é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, me dê a sua mão. De coração. De coração. De Muito quem obrigado. é esse hino? Quem compôs? Esse hino foi composto por Ronaldo Cruz, que é um pai e ativista lá de Natal, Rio Grande do Norte. E quando eu peguei para cantar nas minhas palestras, mandei uma mensagem para ele. Ele disse: esse hino é meu, teu e de todos aqueles que acreditam que incluir é preciso e é uma jornada que vale a pena trilhar. Infelizmente, claro, a gente perdeu o Ronaldo Cruz fazem uns 3 anos atrás. Ele sucumbiu à depressão, mas o hino fica, o legado que tem a letra fica. Isso já me conforta, isso já me traz paz de espírito. Sim, e é linda, a letra é linda. Profunda, linda, né? Profunda. Simples Sim. e profunda, né? Sim, sim. Bom, Marcos, eu não sei aqui... Não, aqui tem vários comentários. Gente, eu sou um pouco... Como eu falei no início, eu sou marinheira de primeira viagem. Então, eu vou pedir às pessoas que tiverem dúvidas, que eu não estou vendo aqui, eu estou vendo comentários do Silvio, da professora, da Ana, eu estou vendo comentários, mas não estou vendo perguntas. Se por acaso alguém quiser colocar alguma pergunta, pode ser pelo meu Instagram ou no Instagram do Marcos, que é Petri com Y M5, @Petri com Y M5, certo? E tem o blog dele, que é maravilhoso, maravilhoso, o Diário de um Autista. Tem eu estou querendo lembrar o nome daquela moça, Marcos, que sempre te entrevista, que é maravilhosa. Como ela chama? Maíra Gaiato. Gaiato? Ela é também Maria. Enfim, eu queria agradecer, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Tem uma pergunta aqui já. Tem uma pergunta aqui para ver se vai ficar salva a live. Vai ficar. Ah, que bacana, que legal. Tem muitas... Como adquirir o livro? Pode ser pelo... Isso, pode ser pelo Instagram meu, @Cláudia de Carmo Escritora. Só me chamar lá. Ou então pelo site da School Books,
Isso. Tem aqui, ó, das dificuldades hoje em dia, né? Tem muita gente perguntando ainda. Tenho muitas dificuldades hoje em dia. Quais dificuldades que eu tenho, né? Eu diria para vocês, pessoal, que eu tenho dificuldade ainda de interpessoal, de relacionar com muita gente ao mesmo tempo. E eu tenho dificuldade tremenda, Cláudia, que está sendo reforçada. Agora eu estou fazendo treinamento físico para isso, que é noção de tempo e espaço. Noção do meu próprio corpo, noção dos espaços que eu posso ocupar. Porque muitas vezes eu caía, muitas vezes eu fraquejava em espaços pequenos, assim, que não tivessem adaptados, assim. Por exemplo, faltava equilíbrio, eu caía mesmo. E agora eu estou um pouco resolvendo essas dificuldades e aos poucos eu vou superando. Essas são as dificuldades de hoje. Olha, você poderia me passar alguma dica de como fazer um primeiro contato com uma criança autista? Ah, muito interessante isso. Muito interessante. Quem é que perguntou, Cláudia? Tu Peraí. Ai, 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 agora eu não sei como ver aqui. Não consigo. Não, não dá para ver. Ah, Natália Sabino Fotografia. Olha, Natália, e todos, principalmente professores, né? Que vão ter contatos com essas crianças, pais também. Como é que eu faço o contato com essa criança? Primeiro, sabendo que ela é uma criança, então ela vai rir, vai chorar, vai igual uma criança totalmente normal. Autista é totalmente normal. Mas o que acontece é que a tua linguagem vai ser um pouquinho simples. Porque geralmente a gente quer contar tudo de uma vez. Principalmente aqui em Santa Catarina, a gente é empolgado com essa questão, a gente acaba falando vários assuntos, não é assim? Então, só refreia um pouquinho esse espírito, vai com palavras mais simples, veja se a criança escutou. E uma dica muito interessante é o tom da tua voz alongado, por exemplo. Oi, Joana. Oi. Tudo bem? Os especialistas, Cláudia, eles dizem que esse jogo de voz faz com que o autista tenha interesse por manter a conversação. Então, é um bom primeiro passo para tu capturares o interesse da criança autista. E outra coisa é observar o interesse dela pelo dia a dia. Assim, ela gosta de música, de animais, de plantas. Começa a falar de planta com ela, de animal, de música, para ser um primeiro contato. E depois diz, muito prazer, meu nome é Marcos. Então, muito prazer, meu nome é Chegar devagar, Cláudia. respeitando. Muito Isso, bom. chegar a partir de um assunto que a criança goste, para engajar ela mesma. Isso é uma boa dica. Bom, eu não sei se tem mais. Olha, um beijo para o pessoal da Ama Bahia. A Ama Rita Bahia. Isso, pediu para mandar. Tem uma pergunta. Meu filho é assim. O que posso fazer para melhorar? Olha, meu filho é autista, o que posso fazer, mas aí é cada caso, né? Vai ficar salva, vai. Estou tentando ver se tem mais Ele toma medicação. a questão do contato físico com o autista. É algo que a maioria não aceita, e a maioria das pessoas quer toque antes da conversa. Aí tem que é o que você falou, né? Chegar muito devagar e perceber qual é aonde você pode ir e onde você não pode. E o toque, o autista sempre vai ter uma reação. Se ele é muito avesso ao toque, tu começas a tocar nele, ele vai fazer um movimento Se retrair. E aí tu paras um pouquinho com isso. E aí depois tu vai desafiando ao longo do tempo de confiança que ele ganhar de ti e tu ganhares dele, tu vais desafiando. Agora eu vou te tocar um pouquinho, pode ser? Agora não. Para que ele possa entender que esse toque, ele é gostoso de ter, mas é necessário também. Nós somos muito do toque aqui no Brasil, nós tocamos para passar tanta coisa. Então não privar o autista do toque também. E saber que o autista, ele sente o toque diferente no tronco e nas pernas. Porque no cérebro são dois sistemas, Cláudia, diferentes para controlar pernas e tronco. Então, o autista que gosta de toque no tronco pode não gostar nas pernas e vice-versa. Tipo eu.
não gosto aqui em cima que me toquem ou que façam qualquer coisa assim, mas o toque na perna, tudo bem. Pode tocar na minha perna. Só que é trabalhado, né? Só que é trabalhável. Nessa circunstância que eu falei, toca um pouquinho, depois afasta, depois toca mais um pouquinho. O pai pode dizer, ó, agora eu vou, como aconteceu aqui em casa, né, mãe? Nós vamos treinar o abraço. 30 segundinhos de abraço. O Marcos não queria, mas a mãe queria treinar. E aí, no outro dia, o Marcos queria um pouquinho mais. E agora o Marcos já abraça com mais naturalidade. É uma coisa que eu aprendi a treinar. Fantástico. A história de vocês dá um livro. Com certeza. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas dá um livro porque é uma história principalmente de amor. Tem bastante pessoas que me cobram o livro. Aí, aqui, pode falar. Aí, quando chegou a pandemia, que eu pensei, agora eu vou sentar e vou fazer esse dito livro. Então, vou contar a nossa história toda, assim, nos detalhes. Assim, Aí chegou a nossa neta, o livro ficou para segundos planos. Mas vai sair, né? Olha, aqui está escrito, alguém escreveu que você, meu filho tem 5 anos, foi diagnosticado há 1 ano e 10 meses. Ele já escreve e fala 2 línguas. É uma história de superação. O nome dele é Luiz Gustavo. Fantástico. É como você, né, Marcos? Você fala quantos idiomas? Eu falo alemão, inglês, espanhol e um pouco de sueco e agora italiano também. E agora estou estudando russo. Deus me... Parabéns. Estou gostando. Parabéns. Foi maluquinho. Olha, você sabe muito mais que a maior parte das pessoas. Né, Arlete? Uma vez também ouvi um áudio seu falando sobre isso, um vídeo. Sabe mesmo, e sabe e nos ensina cada dia, Cláudia. Porque assim, a gente vê através do Marcos que o mundo, a gente precisa tão pouca coisa para ser feliz. Não é? Né? Exato. É aproveitar o momento. É isso aí. Aproveitar e... Opa, peraí. Meu filho é autista, tem dias que grita. Como faço para controlar? Eu não acho que o Marcos e a Lete vai ter todas as respostas, mas tem uma pessoa perguntando aqui que tem um filho autista e ele tem dias que grita muito. É isso? Grita muito. Como faço para controlar? Né, o que pode ser feito para controlar isso? Eu não sei, porque acho que você não tinha isso, né, Marcos? Essa característica eu não apresentava, mas o grito, ele é uma resposta sempre a alguma coisa no ambiente. Porque a gente tem que pensar que tudo que para nós, Cláudia, tudo que para nós é normal, tá ali, não vai me incomodar, mas para o autista incomoda. Às vezes, a cor de uma camisa pode disparar uma crise tremenda. Eu não aprendi bem matemática pela cor do batom da professora. Parece estranho, mas aconteceu. Então, por que ele pode estar gritando? Às vezes, o quarto dele tem muito bichinho de pelúcia, muita informação. Muita informação. E o autista não tem outro método de te informar isso, se não se balançando, ou gritando, ou pulando. E para o grito, também tem outra coisa. Às vezes o autista, ele grita para equiparar o barulho que tem no ambiente. Então, se ele está num ambiente muito barulhento, ele pensa que para sentir confortável, ele tem que fazer tanto barulho quanto tem no ambiente. Então, aí o grito. Talvez silenciar um pouquinho o ambiente. Na hora, por exemplo, perceber em que horários ele grita. Porque, assim, às vezes ele grita na hora de dormir. Mas por quê? Porque ele vai dormir e a TV está ligada ainda, as luzes estão ligadas ainda. Então, como é que eu vou dormir e a casa inteira está acordada? E grita. Às vezes, se tu, antes de ele dormir, uns 10 minutos antes, começar a baixar o volume da TV aqui, apagar um pouquinho a luz ali, tem aquelas luzes de graus, assim, abaixar um pouquinho a luz, apagar um pouquinho a TV.
E aí, é observar, né? Como a Arlete falou, olhar, ouvir, prestar atenção. Até assim, né, Cláudia? Talvez o Marcos tenha esquecido de comentar. Tá, pode ser uma dor que ele está sentindo. Exatamente, esqueci. E não está conseguindo externalizar. Febre. É uma dor de dente, uma dor de barriga. E a forma que ele acha de falar é berrando. E o pai e a mãe não se atinam, né? De repente, já teve histórias que a gente ouviu assim, do filho estar com uma enorme cárie no dente e ele berrava, e o pai e a mãe não se davam conta que podia ser uma dor. Então, é muita observação, pessoal. Com os filhos autistas, é observação. É paciência e observação. Paciência para... Só um minuto que eu estou conectando aqui. Pronto. Tem uma pessoa perguntando sobre medicação. Se você toma alguma coisa, Marcos? Eu tomei durante um tempo um medicamento anticonvulsivante, o Depaquene. Mas depois a minha mãe e meu pai juntos consideraram que aquele medicamento me deixava muito dopado para aproveitar o dia a dia da melhor forma. Então, foi consenso de retirar a medicação. Através do quê? De entender aonde a medicação age, que é a atenção do autista e o foco, bem como a regulação. Tem várias medicações, entre as mais... Depois tem um vídeo lá no Diário de um Autista onde eu me estendo mais sobre isso. As mais procuradas são a risperidona e também tem outra medicação que agora esqueci o nome. Mas elas agem nesse foco. E se eu pudesse agir nesse foco através de situações problema que foram crescendo na minha vida e eu fui me adaptando a elas, seria melhor do que ter um químico no meu corpo que me deixasse mais dopado. Mas prático, mas não é bom, né? Não é bom. Porque a medicação é alguma coisa que vai tender o teu corpo a viciar. Que vai fazer mal para alguma coisa, vai fazer... Sim. Então, o que a gente até vou complementar, Marcos. O que a gente optou aqui em casa novamente, né, para não... Marcos hoje estava nervoso. Porque geralmente é isso. Porque Marcos não presta atenção. Né? Por isso que os médicos estão dando medicamento. Porque eles não conseguem dormir. Então, assim, pai e mãe, tira um tempinho e conversem com seu filho. Faz a sonoterapia. Vai lá no ouvido dele e diz, Marcos é inteligente, é forte e valente, calmo, tranquilo. Né? Então, tu vai passando isso para o cérebro da criança, que ela é calma. Marcos é inteligente, é forte e valente, né? E come bem, e dorme bem. Então, Arlete, você é autodidata, né? Impressionante. O tanto de conhecimento, de informação que você passa é uma coisa impressionante, impressionante. E onde as pessoas podem buscar essas informações com você? Você quer colocar um contato ou no blog Diário de um Autista? Eu tento... eu tenho o meu Insta, né? Que é @ArleteBoingP. Lá, dá oi para todo mundo, então. Diz oi para todo mundo lá. Oi! Manda um beijão. Então. Tem outra pergunta, Ed? Deixei ali o Instagram da minha mãe. E assim, quem quiser... a gente está fazendo mentoria. Nós estamos dando mentorias para quem quiser falar mais dessas questões. Porque assim, a gente faz tete-a-tete, a gente faz com algumas bibliografias que a gente teve acesso e compartilha com vocês. Eu vou deixar um telefone ali, Cláudia, que é o da minha mãe, pode ser? Claro! As pessoas que tiver interesse em aprender mais sobre esse método, como eu olho para o ambiente da casa, com mais perspectiva de estímulo, é só ligar nesse telefone que eu vou deixar aqui, que é um 47, né, daqui de Santa Catarina. 97. 768. É que eles não são velhos. 521. E aqui, esse telefone aqui, as pessoas... É um WhatsApp também, né? A gente oferece trocas de experiência, né?
A gente sabe que cada experiência humana é uma, mas a gente está de apoio para trocar em uma mentoria, para que a gente possa conversar e dialogando chegar a alguma nova perspectiva. Porque às vezes o pai e a mãe têm um problema, Cláudia, mas nós já passamos por isso e logo, não que vai resolver o problema, cada realidade é uma, mas vai te dar mais energia para tentar uma solução por ti mesmo. Essa que é a verve, essa que é a grande sacada desse programa de mentorias que nós estamos fazendo. E lá comigo no Instagram, vocês também podem ser direcionados para o WhatsApp da minha mãe ou do meu, tá? É que nem eu fui lá, fiquei caçando, buscando, fui no site, peguei um telefone. Tá certo. Então, olha, eu queria agradecer muito. Ah, sim, estão pedindo aqui o WhatsApp. Eu também posso pôr aqui. Aonde que eu ponho aqui? Espera aí, eu vou pôr só meu WhatsApp, que alguém aqui... WhatsApp. É 11 98453 7882. 984537882. Ok. E muito, muito, muito obrigada, assim, por tudo. Desde o início, desde o primeiro contato que eu fiz lá atrás. Arlete e Marcos, vocês foram desde o início muito... Ó, adoro o Marcos e a mãe dele. Eu também, eu sou sua fã, total. Então, muito obrigada. Marcos, você vai receber aí, era uma surpresa, mas eu acho que por conta da pandemia, não sei, eu acho que foi isso, porque eu postei na semana passada e eu mandei por Sedex. Então, já era para você ter recebido, mas acho que você está recebendo. Oi? Não falei dos livros. Tem os outros livros aqui, não sei se alguém tiver interesse também. Tem a Celeste, tem muito... cada um tem um tema e sempre com alguma... com algum aprendizado importante. Isso, para mim, é o fundamental de escrever, é ajudar de alguma forma, né? Levar alguma questão, gratidão, fã de vocês são cheios de fãs. Então, gente, super obrigada, uma boa noite. Marcos, Arlete, mais uma vez, obrigada. E quem quiser mais informação, então entre em contato com o Marcos, com a Arlete, ou se for para livros, pode entrar em contato comigo ou no site da Scubooks. Tá certo? Tá certo. Um beijo grande, viu? Mundo, pessoal, fiquem com Deus. Sim, eu vou gravar e vai ficar salvo aqui esse nosso bate-papo, para quem quiser ver depois. Então, tá bom? Pessoal, boa noite, fiquem todos bem. Obrigada para vocês também e para todo mundo que participou aqui. Muito obrigada. Um beijo. Outro. Tchau. Tchau. Agora, como é que... Eu acho que é aqui. Acho que é aqui.